Bem, galerinha do Jurássico Bacurau, vamos aí para mais um Jurássico Bacurau Entrevista com esse aqui que vos fala, Jurandir ou Jujudef aqui para os Paulo Afonsinos. Vamos entrevistar mais alguma grande banda do nosso underground nacional, que é imenso e rico e diverso. Hoje, no Jurássico Bacurau, a gente tem a honra de receber o pessoal aqui do Sônica. O Sônica revive a cena do rock pernambucano na estreia do primeiro álbum. O álbum que traz as participações de Thiago Guerra, Fresno, Léo Di e Luizinho Nascimento conta com diferentes vertentes do rock mesclado com sonoridades típicas de Pernambuco. O rock pernambucano se mantém vivo e pulsante e o grupo pernambucano Sônica comprova, criado em 2020, o quarteto original da região metropolitana do Recife se dedicou a compor o seu álbum homônimo que chega no próximo dia 18, já chegou, né, nas principais plataformas de música. O álbum de estreia conta com 8 faixas autorais, que adentram o universo do rock, mas que dialogam com diversos outros gêneros musicais da tradicional cultura popular pernambucana. Essa mistura fica evidente em faixas como Contradição, Um Frevo de Rua, que foi lançado como um single, como também um baião na faixa Em Campo Aberto. Além da temática da vida litorânea da canção Maribondo de Fogo, o álbum conta com a direção e arte visual edificada sobre a obra do artista plástico pernambucano Márcio Almeida. Márcio assina todas as capas do single, além do disco em si. Conheço bem acompanhado os trabalhos de Márcio há muito tempo e a construção toda da arte do disco parte da obra de Emetério Tropical, edificado na usina de arte de Santa Terezinha, e a partir dela as demais peças conversam profundamente com a música e com Emetério em si, conta Rafael. Apesar de produzidos em momentos diferentes, as obras, tanto musicais como visuais, apresentam uma ligação conceitual muito forte. Por isso, aceitei o convite de Rafael de fazer a direção de arte, tanto da capa como das demais peças do disco da Sônica. Explica mais. Produzido por Léo Di, o álbum revive a cena dos clássicos dos anos 90 em Recife, conta com as participações de Thiago Guerra, Fresno, na faixa 1864, Léo Di nas faixas QI e Em Campo Aberto, e 1864, e Contradição. E por fim, Luizinho Nascimento nos metais em Contradição. Sônica é um disco de rock, mais de uma banda de Recife, trazendo invariavelmente os elementos da cultura, seja em seus ritmos do seu cotidiano, explicou Rafael Romano, compositor e vocalista do grupo, que está aqui entre nós. Sobre a Sônica, que conta com Rafael Giordani nas guitarras e vocais, Diogo Velho Barreto no guitarra e voz, Arthur Carioca na bateria e Victor Santos no baixo. Já a produção musical e finalização do disco fica por conta do Léo Di, que imprimiu a este trabalho sua vasta experiência de outros projetos como Mundo Livre S.A., Mombojó e Johnny Rock. Os integrantes do grupo desenvolvem suas aptidões ao longo da vida musical, passando por diversas bandas, como Astronautas, que rendeu turnê por todo o país, Mendigos da Corte, Fuller Band, Amsterdã, além de bandas cover, mas sempre carregando o peso de rock nas veias. Agora o quarteto se prepara para retornar aos palcos com um projeto autoral, que vive as cenas clássicas do rock dos anos 90 do Recife, que traz bastante influências entre música popular brasileira, como Lenine, Chico César, Luiz Bandeira, Capiba, Antônio Maria, Alceu Valença, Tagore, e também exploram bem a essência do rock, como Sepultura, Anga, Pink Floyd, Tool, Foo Fighters, entre outros. Com vocês aqui comigo no Jurássico Bacurau, fazendo essa conexão maravilhosa que temos aí com o Recife, Rafael Giovanni do Sônica. Rafael, cara, é um prazer. E agora se apresenta aí para os nossos ouvintes aí que faz fronteira com o nosso estado, aí para o nosso Jurássico Bacurau, através da nossa Bacurau Web Rádio. Obrigado por você estar aqui. E a palavra é sua, meu querido. Pô, Júlia, obrigado a gente. É uma oportunidade ótima para poder falar com o pessoal daí de Paulo Afonso, enfim, do estado inteiro, e todo mundo que estiver ouvindo ouvir o web, né? Pô, pra gente é muito, muito legal estar aqui para poder trocar essa ideia. Pô, Rafael, é muito legal. Quando eu me deparei com o trabalho do Sônica, foi essa sensação que realmente aqui lendo o release me passou. Era um resgate do rock and roll dos anos 90, né? E com a pequenidade, mistura do beat ali, da música pernambucana, daquela áurea nordestina que tem no rock do Recife. E aí eu queria saber, Rafael, vamos antes do Sônica, cara. Ali tem algumas bandas que vocês fizeram parte, até uma delas que eu sou bastante fã, que é o Astronautas, o Cidade de Cinzas, para mim é um dos melhores discos de rock feito naquela época. Eu adoro aquele disco, sou fãzaço, tenho ele aqui, da Monstro Discos.
descasso. Uma pena que a banda e o conceito, muito foda, passava na MTV direto, não continuou, porque é um descasso. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer, conheça o Astronauta. Mas aí eu queria saber o porquê do Sônica, né? Você sentiu essa necessidade de montar uma banda de rock alternativo com mistura nordestina na década ali de 2000, no 3000, numa década tão high-tech, você resgatar esse rock puro, simples dos anos 90. Como é que foi essa transição e como era a cena naquela época para ti ali quando começou e como é que ela está sendo agora com a entrada do Sônica? Então, a gente, bom, especialmente eu, como pernambucano e ter sido adolescente naquela época, né, dos anos 90, quando a coisa pegou fogo aqui, aquilo foi um imprint muito grande dentro do que a gente trouxe de bagagem de construção de cultura e de música. Aquilo foi uma época formidável para viver aqui em Recife, né? A gente tinha o Mangue Beat estourando, e o Mangue Beat foi um movimento muito diversificado dentro dele, porque talvez a gente associe muito a Chico Science, mas tinha a Devotos do Ódio, que era Devotos do Ódio na época, que é surreal, né? Assim, um som fantástico, eu pirava no som do Devotos, assim. Tinha também a Faces do Subúrbio, que era uma banda de rap com guitarra dentro, que era uma novidade para o Brasil todo, isso não existia. E surgiu aqui com Embolada, então era uma coisa muito maluca. Tinha a Jorge de Cabeleira também, que era uma parada que tem uma pegada até parecida com o que a gente faz hoje, né? Sim, lembra muito Jorge Cabeleira. Pois é. E então isso era inevitável, isso era uma coisa que a gente carregava dentro do DNA e muito em mim especificamente. E o som que saiu para a construção desse primeiro disco, ele não foi exatamente pensado para soar dessa forma. Essa foi a forma que aconteceu. Eu passei muito tempo da minha vida escutando coisas que não tem nada a ver com isso, que surgiu aí no disco. Então, como são aquelas outras influências que você citou aí. O Sepultura é uma coisa muito forte na minha vida. Sim. E mais recentemente música eletrônica, como coisa do Daft Punk, como Rammstein também da Alemanha. São coisas que estão por ali, então esse conflito todo dentro da cabeça foi o que acabou virando esse disco. Agora, concordo com você, a sonoridade dos anos 90, ela veio aflorada e a gente não quis segurar ela não, deixou ela andar mesmo. Pô, massa, e é isso que eu senti mesmo, muito do indie rock, do grunge, do rock garageiro ali da década de 90 foi exprimida nesse disco. E aí eu queria falar um pouco como é que foi fazer essa produção e mesclar, né, velho, com a forma como você canta, porque lembra muito o regionalismo de Alceu Valença, de Ave Sangria, dessas bandas aí. Como é que foi fundir estilos que a gente sabe que se conversam, mas pro grande povão, para aquele público que vai consumir, eles vê distinção. Que eu acho que Alceu Valença é tão punk ou tão metal como qualquer banda Demais, né? desse estilo, né? Então, como é que foi para tu fazer esse diálogo, esse encontro, cara, na música do Sônica? Então, isso passa um pouco pelas experiências de cada um, né? Quando você falou da Astronautas, por exemplo, o Astronautas era uma banda de hard rock daqui, né? O nosso baterista era o baterista do Mundo Cinza lá, do Cidade Cinza, Porra, e então é um batera, essencialmente batera de rock. Então, quando eu escrevia as músicas, eu escrevia as baterias eletronicamente, eu tinha uma pegada ali, que era uma referência, mas quando a gente formou a banda, então essa pegada hard rock ela veio muito forte, aí eu falei, pô, estamos alicerçados aqui. Então, o que é que aconteceu? Eu não quis maquiar meu sotaque. O meu sotaque, ele existe, é uma coisa genuína daqui, a gente gosta, né, de ser desse claro. jeito. Então, a gente também deixou rolar o sotaque do jeito que fosse, sem ter cuidados em deixar uma linguagem mais neutra. E acabou que foi ficando legal, assim, algumas pessoas associam a forma do Alceu cantar, que é inevitável, Alceu Sim. Não somente uma referência, mas ele tem a mesma impressão digital, digamos assim, que a gente tem. E então foi mais ou menos isso. E acabou que acho que a forma de cantar foi combinando com as letras e combinando com o som como um todo, e a gente achou que ficou bastante coerente e ficou assim. Aí a coisa aconteceu meio que na natureza mesmo do processo. E, Rafael, cara, eu queria saber como é o diálogo, velho, da Sônica com o movimento. Então, tipo assim, a gente sabe que a gente tinha muito disso, esse se encaixar ali no meio indie, no meio rock, no meio metal. Mas a gente sabe que em Recife, depois do Abril pro Rock, do Pré-Amp, de tantos festivais que já filosofam sobre uma questão da mistura de estilos, que eu acho do caralho isso. Mas eu queria saber para você, onde é que o Sônica se encaixa, ou onde é que vocês têm a pretensão de se encaixar, ou como
Como é que vocês trabalham essa questão do enquadramento de vocês num estilo definido? Jura, isso é uma pergunta muito boa, porque eu não tenho a menor ideia de como responder isso, porque eu não consegui ainda classificar a banda. A gente já conversou sobre isso Uhum. e pelo fato de as músicas terem surgido sem a intenção, por exemplo, agora vamos construir uma música que seja um baião. Não, a música ela veio e o grande trabalho da Sônica, que eu acho que é o que a gente tem fez nesse disco e fez razoavelmente bem, foi desfazer coisa. A gente desconstruiu, né? Então, quando a música veio, que é em Campo Aberto, ela veio como um baião, eu falei, a gente não é uma banda de forró, né? Então, o que é que a gente tira daqui para continuar Uhum. sendo uma banda de rock que toca isso aqui? A mesma coisa aconteceu na Contradição. A Contradição me surgiu o riff de entrada, que era um frevo já na minha cabeça, que é uma música interessante, porque o frevo ele vai aparecer lá na metade da música, quando a orquestra entra. E quando a orquestra entra, é que você percebe que o riff de chamada da música já era um frevo, que era um param, param, param. Então, essa jogada que ela aconteceu pela parte da produção da faixa em si, mas já era um frevo. Então, a gente poderia dizer assim, outro dia um colega de música daqui de Recife, antes ou depois de um show nosso, falou assim, pô, vocês são uma banda de frevo core. E eu nunca tinha escutado isso, então eu achei Legal. interessante. Mas é complicado caracterizar assim também. Pô, e o massa é isso, cara, porque o que eu acho o diferencial da cena pernambucana é justamente isso. E quando a gente tava falando ali do Mangue Beat, realmente era um movimento em que a mídia queria encaixar todo mundo numa fórmula, mas que a gente sabia que as bandas eram É, totalmente diferentes entre si. E isso é o que isso era o que é legal do Mangue, e eu digo a você que foi o último movimento de realmente de rock nacional e de rock brasileiro que abalou a estrutura do rock nacional. Porque a gente vinha da década ali de 80 e de 70, que era muito emulação das influências, que é natural de qualquer banda. Mas lógico, é justo. o Mangue Beat é que veio realmente para abalar as estruturas, que veio mostrar essa brasileiridade, né, nossa, Isso. essa questão nordestina. Então, realmente foi um grande movimento. E eu queria, e aí eu queria, nisso, eu queria saber como é que foi a escolha de Léo Di para produzir o primeiro trabalho de vocês, ou se vocês já pensaram em outra pessoa, ou quando vocês foram fazer a concepção do Sônica ali, da banda, vocês disseram assim, pô, a gente quer produzir com alguém que tire timbre tal, som tal. Vocês pensaram nisso? Ou foram diretamente, não, Léo Di é a primeira opção, porque é a mais viável, logisticamente é melhor pra gente e tal. Ou vocês também não pensaram em produzir por vocês mesmos? Como é que foi o começo, até chegar no primeiro disco aí? Legal. Veja, as pré-produções de todas as faixas elas foram acontecendo aqui na minha casa. Então a pandemia estava no pico, eu estava ficando biruta já, porque Não, estava dentro de nossa. casa, aquela coisa, todo mundo meio maluco assim. Eu falei, não, velho, isso tem que acontecer e é agora. Era um sonho antigo de estar produzindo um disco autoral, e, enfim. Então eu comecei as pré-produções aqui e ia batendo bola com meu parceiro Diogo. E aí mandando para ele, ele dizia, pô, tá ficando legal, vamos fazer. Treinei. Então, quando a gente chegou numa quantidade de música X, ele falou, vamos virar uma banda agora, né? Vamos montar uma banda. Então, a gente montou a banda. Até o batera, o Arthur, ele veio por um anúncio, né? Coloquei ele no anúncio naquele Tô Sem Banda e tal. Uhum. E aí foi bacana, a gente tinha essas 4 músicas para começar a ensaiar. E quando a gente entrou no estúdio lá, cara, que a gente tocou as músicas, foi um sentimento generalizado de que a gente tinha formado uma banda. Já no primeiro ensaio, a gente percebeu que a gente tinha uma banda ali. E aí, a partir daí, a gente disse, então, vamos gravar o disco. E aí, pronto. Aí houve uma busca pela sonoridade, para onde é que a gente quer levar o disco, porque as faixas são bem atípicas, né, a Isso. gente pode dizer. É. E um disco bem misto. Ali tem um núcleo duro, que é o que segura o disco, e algumas músicas transitam ao redor disso, né? E, e aí a gente pensou, a gente tinha 2 opções, assim, para fazer a produção do disco, e acabou optando por Léo ser um cara mais versátil. E, Hum, claro, tem uma bagagem gigantesca, é um cara genial no que faz, trabalhou de Lia de Itamaracá a Mundo é, Livre, a música eletrônica, ele tem um projeto de música eletrônica, um antiquíssimo, enfim, tem uma série de coisas que eu falei, pô, esse cara aqui é o cara que vai conseguir amarrar com a gente o que a gente estava querendo fazer. E a partir daí foi só alegria, porque a relação com ele foi super fácil, ir para estúdio foi
um processo muito bom, uma experiência muito bacana. A gente gravou tudo numa semana inteira. Foi meio corrido, assim, mas rolou tudo bem, foi suficiente. A gente saiu de lá, porra, gravamos o disco. E foi por aí, assim. Ele foi muito importante, mais pela questão de ele ter vários pontos de vista sobre música, sabe? E como é que foi a questão das participação, velho? De chegar nos caras do Fresno. E como é que foi a participação do disco? Como é que vocês pensaram em fazer essas participações? Como é que vocês pensaram em chamar os convidados e dizer, ó, música tal aqui dá pra te encaixar? Ou os caras escolheram? Como é que foi feita essa questão aí das Cara, vou te participações? contar. Quando eu tava compondo o disco, eu trocava ideia com o Thiago Guerra, da Fresno, né? Eu já conhecia ele por outros caminhos e tal. E a gente é bastante amigo e tem muitos amigos em comum também. Então, Legal. ele é um cara ligadíssimo em música também. Ele não é só baterista, o cara produz coisa pra caramba. Sim. Ele, inclusive, soltou uma música de um pop eletrônico bastante pernambucano recentemente, chama Love, 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 que é bem bacana, eu gosto muito. E aí a gente sempre trocava ideia e ele ajudou bastante na construção do conceito inicial do disco. Mas tudo bem, a partir do momento de que a gente foi gravar, o convite para ele participar da gravação aconteceu de uma maneira bastante inusitada. A gente tinha terminado a gravação do grosso do disco, né? Todos os instrumentos e a voz principal tinha sido gravada. Então ficou faltando fazer só os backing vocals. E a gente foi para um segundo estúdio para fazer isso. E quando estava no meio da gravação, tem a música 1864, que tem uns gritos ali. Sim. Eu falei, pô, a gente precisa de mais gente para gritar, né? Porque só eu gritando várias vezes de forma diferente não vai ficar tão legal. Aí eu liguei para ele e falei, meu irmão, e aí, ó, tu tá no estúdio agora? Ele falou, tô, assim, grava um grito aí dessa faixa aqui, assim, para mim. Aí ele, vou fazer agora. Aí, pô, ele ligou o telefone, daqui a pouco ele mandou as faixas gritando de várias formas diferentes e mandou um cachixi também gravado. Ele disse, eu já gravei uma percussão aqui também. Pô, E que aí, massa. e aí entrou no disco, tá lá. É ele que toca. Senhor Guerra que toca o caxizinho que você escuta lá na 1864. E com o Léo deu algumas sugestões durante a gravação do disco e ele mesmo executou algumas coisas. E a gente falou, fica aí, pô, toca você. E aí ele tocou durante a gravação. E já com o Luizinho foi que a gente estava precisando fazer a gravação dos metais da música. Sim. E aí, por sugestão de Léo, que já trabalhava com ele em São Paulo, que o Luizinho tá lá, é radicado lá, né? Então, quando a Mundo Livre, Léo toca na Mundo Livre, né? O Léo é músico da Mundo Livre. E quando a Mundo Livre vai se apresentar lá, eles contam com o Luizinho. Então ele falou, tem esse cara em São Paulo, o cara é genial e tal, aí a gente, vamos botar para dentro do disco. E ele mandou e ficou lindo o trabalho dele. Pô, massa, vocês aderiram também a sistemas de live, né? Vocês têm uma live muito legal aí que vocês fizeram. Tá? E aí eu queria saber, cara, como é que tá a questão da montagem do show? Já estão pensando em trazer essas participações em algum show aí de comemoração, alguma coisa especial? Ou como é que é para levar essa questão dos metais, essa questão das outras coisas que estão ali no disco? Já pensaram viavelmente? Como é que fica esse negócio? Como é que tá essa questão do preparamento do show do Sônica ao vivo aí? É um pouco complicado. A gente fez 5 shows agora desse disco, né? Então, os 4 primeiros shows, eles foram todos feitos com VS, na parte que a orquestra entrava. Ok. Porque realmente eram ambientes pequenos, não justificava você levar um naipe de metais e tudo. Nesse sábado agora, dia 13, a gente fez um show com a Fresno aqui em Recife. Então a Fresno veio tocar aqui e a gente abriu para eles, e aí nesse caso a gente contou com a orquestra lá. A gente vai estar soltando esse material agora nos próximos dias, né? Legal. Já saiu um clipe do making off, da passagem de som e tudo. E tem um vídeo que foi feito ao vivo da última música do show. E a gente pretende lançar um material disso daí. Então aí foi bacana pra caramba, porque a gente conseguiu usar os metais ao vivo na Contradição. A gente escreveu também uma música que foi uma homenagem a Candeias, que é o bairro que eu moro aqui. E, não sei se você conhece Candeias aqui, fica em Jaboatão. Sim. Sim. Exato. Aí a gente escreveu uma música para Candeias, que é um ska com hardcore no meio. E a gente já tinha sido, essa música não existe no disco ainda, ela é a música do próximo disco. Tá vindo aí, né? Tá vindo aí, exato. E a gente já fez um arranjo, o arranjo de metais já existia, mas ele não existia na prática. Então, quando os músicos chegaram no estúdio, a gente arranjou e já apresentou ela com os metais nesse show também. E aí a gente criou também um arranjo para a música QI,
porque é uma música que permite é um Sim. rocão que traz um espaço para você colocar, e a gente fez ela ao vivo com metais também, ficou muito legal. Então, assim, ter os metais ou não ter, o tamanho do show é que vai mais ou menos dizer o que é que a gente vai conseguir levar, né? O que a gente não consegue fazer ao vivo, a gente está colocando eletronicamente durante o show. Não, e a gente estava falando aqui da 1864, né, cara, eu vi que é uma das letras, assim, mais de cunho político e de resgate ali, de uma memória para que a gente não repita a história fatídica e destrutiva desse país. E a gente vê que a banda tem uma posição, né, já demonstra a posição da banda ali nessa música. Como é que vocês lidaram com essa questão, cara, do golpe ali, da bagaceira, da polarização, do latinase aqui no Brasil, essas coisas, essas questões, como é que isso entrou na musicalidade da banda, se isso atrapalha, ajuda, dá material para composição para novas músicas aí, ou como é que isso interferiu, né? Na questão do Rafael mesmo, assim, como compositor. Sempre eu pergunto para os caras que estão escrevendo, porque eu também tenho banda, mas na pandemia eu não consegui fazer nada. Então, como é que essa questão política / pandemia mexe agora com o Rafael para um próximo disco da banda? Como é que tá a tua cabeça? Então, veja, a política, ela sempre permeia a obra do artista, né? Seja a política em si, aquela política partidária que a gente está acostumado a ver mais propriamente, como a política do dia a dia, da vida das pessoas, do cidadão, né? E para mim não é diferente. Essa questão do momento que o país atravessa agora foi marcante. Essa letra da 1864, ela existia antes disso tudo acontecer. Veja só como é que são as coisas. Uma parte importante dessa letra já existia, porque tratava de alguns rumores sobre 1964, que eram a história de que alguns proprietários de companhia aérea trabalharam juntamente à ditadura militar, dando sumiço em gente no oceano. Essa é uma história conhecida, que eu sempre achei curiosíssima, porque é uma coisa terrível, né? Claro. E eu sempre quis falar sobre isso. E só que aí aconteceu de a música surgir mais recentemente, e aí eu terminei essa música com o gancho desse governo mais atual. Quando falo lá, se você esquece seu passado, vem aquele que passa com a boiada, né? Que foi aquele mau caráter que foi o ministro do Meio Ambiente. Exatamente. Então, elas se combinam perfeitamente. E aí a música, como ela existia metade e a outra metade foi construída aqui, eu falei, pô, essa música está falando com 1964 e com o que acabou de acontecer. E são tantas coincidências horríveis, né, que eu achei impossível não falar sobre isso nesse disco. Mas, do mesmo modo, tem também as políticas interpessoais em outras letras, né? Tem a questão da QI, por exemplo, que é uma música que fala sobre a inabilidade de uma pessoa, né? De uma pessoa qualquer, até eu mesmo, muitas vezes, de você fazer análises completamente não profundas sobre fatos, sobre pessoas, sobre comportamentos, que não deixa de ser uma posição política, né? Então, para mim é muito difícil não falar sobre coisas que fazem muito sentido dentro da minha cabeça. Claro que às vezes você é mais, como é que eu posso dizer, menos ao pé da letra, como Nem Eu e Você, que é uma música que é mais interdisciplinar, assim, música que conversa com várias outras coisas, mas também com aquele cunho político de que, olha, às vezes não é nem sim nem não, o universo não é exatamente como a gente acha que é, aquela coisa fatídica, ou é uma coisa ou é outra, né? Sim. Porque aí a gente acaba eliminando a realidade de tantas outras pessoas que têm tantos outros pontos de vista sobre o que você está falando. Então é sim uma coisa muito comum dentro do meu cotidiano de composição. Pô, massa, Rafael. Eu queria saber, cara, a questão, assim, tanto da sonoridade, eu percebi muito que vocês deram muita ênfase ali às guitarras, né? Vocês não quiseram esconder em momento nenhum a distorção das guitarras e o que era uma banda de rock mesmo ali, voltando ali com toda a força também. Tanto que tem músicas ali que se destacam mesmo, a Maribondo de Fogo tem uma guitarra muito bonita, a própria QI mesmo, Sangue Seco, é muito boa. E aí eu queria saber, foi intencional mesmo dar esse gás a mais nas guitarras? Assim, quando vocês chegaram no estúdio, diz, bicho, vamos dar um brilho aqui, uma distorção maior, tal e tudo. E aí eu queria, paralela a isso, eu também já queria perguntar,
como você falou do ska, que vai entrar no próximo disco, teve música que ficou de fora desse primeiro disco, que vai vir para um segundo, ou que vocês vão lançar em forma de single? Como é que tá essa questão de trabalhar a música de vocês? Como é que vocês ainda estão com a cabeça nessa questão? Porque eu falo muito disso, da transição, né, do mercado. E antes a gente trabalhava com CDs para vender em shows e tal, mas hoje a gente trabalha com streaming. Então, como é que tá a banda com isso? Com a forma de lançar sua música? Como é que vocês estão vendo essa questão, cara? É um mundo novo, né? Bom, primeiro, sim, as guitarras eram as âncoras do disco, isso aí, sem sombra de dúvida. Elas, primeiro, porque as músicas surgiram escritas em guitarra, com 99% delas foram escritas em guitarra. Eu sou guitarrista, eu toco violão porque preciso, mas não sei tocar violão direito, né? Então, eu gosto de tocar guitarra, eu gosto da sonoridade da guitarra, eu sou um cara do rock and roll mesmo, embora beba sem parar de outros lugares. Então a gente chegou lá, o próprio Léo percebeu que era uma banda alicerçada em cima do Two on the Floor, no rock and roll mais tradicional. Então sim, demos uma ênfase especial às guitarras. E a gente teve a oportunidade de gravar com algumas guitarras bem legais, e o equipamento do Estúdio Carranca, que a gente foi também, foi bem massa. Assim, os amplificadores eram de rockão mesmo, então a gente teve essa facilidade, né? Então tem guitarra pra caramba no disco, a gente usou umas 4, 5 guitarras diferente para gravar, cada coisinha que a gente queria dar um brilhinho, vamos na Fender, vamos levar um cacete aqui, vamos levar a Les Paul mesmo e tal. Então teve esse cuidado. E teve coisa que ficou de fora, sim, a princípio por uma questão financeira, que o orçamento do disco não cabia mais, a gente teve que limitar em 8 faixas, mas aí o que foi legal foi o seguinte, a gente tinha acho que 10 faixas para gravar, e tinha um metal no meio, assim, que era um metal meio diferente, assim, que a gente compôs e que acabou ficando de fora, e que chamava até... A única música que tinha o nome em inglês, a letra toda em português, mas o nome da música era Crooked, que é empenado, torto, né? Porque a música é um metal atrapalhado, assim, então a gente acabou deixando ela de fora, tinha um solo muito maluco e tal. E eu até gosto bastante dessa música, mas ela talvez venha aí em forma de single. E a música que acabou entrando no lugar, ela foi feita na semana que a gente foi gravar, que foi o Marimbondo de Fogo. Nossa, e velho. Pois é, ela... Rocão mesmo ali, massa. A gente tava com o disco fechado, e aí na última reunião para ir para realmente fazer, a gente fez uma última reunião com o produtor para ir para estúdio, para mostrar ele ao vivo as músicas, e a partir daí a gente ir dar aquela malhada e gravar. Então, nessa última reunião, eu falei, eu queria mostrar uma outra que eu fiz aqui essa semana, porque a bicha veio com vontade, e foi o Marimbondo, que era uma música que surgiu, vou contar rapidinho a história dela, pode se a gente tiver tempo aqui. Tem sim, pode ficar à vontade. É que eu moro numa casa aqui, né? E aqui nessa casa tem uma família de marimbondo que quer morar aqui. E eu já tinha tirado essa família daqui 2 vezes, sabe? Tá uma confusão danada, porque eu tenho um filho pequeno, então já tinha rolado dele chutar a bola na casa dos bichos, e aí não foi uma experiência muito boa. Eu falei, eu vou tirar, já tinha tirado 2 vezes, aí eles voltaram a terceira vez, sabe? E aí eu fui tirar os caras, a família de marimbondo lá, e subi na árvore ali para tirar. E aí, quando eu ia tirar, me veio o diálogo do marimbondo falando comigo, falou, bicho, eu já estava aqui, cara. Eu sou daqui. E aí veio a letra inteira. E aí eu parei o que eu estava fazendo, deixei a família lá e fui gravar rapidamente a letra, porque a letra já veio com melodia. E aí eu gravei ela no relógio, assim, gravei rapidinho para não perder. E aí depois subi para, eu preciso botar uma música nessa parada aí, porque veio com muita força, né? E aí surgiu o Marimbondo de Fogo, velho. Pô, que massa, desse cara, jeito aí. massa. E acabou que ele tomou o disco para dentro, entrou para dentro do disco e ficou. Pô, que massa. E aí, bicho, eu queria também perguntar sobre outra curiosidade, cara. Vocês falaram, né, das influências ali, do baião, do rock e tal. E aí eu queria saber, velho, nesse meio tempo, num próximo disco, a gente sabe que o rock and roll, cara, tanto alternativo, tudo, tá mesclando muito com a música eletrônica, como foi bem me falado, né, velho, com as novas tecnologias, né, com as formas de sonoridade e com a música pop eletrônica.
tem pretensão da banda também mesclar com esses estilos mais modernos do rock and roll, assim como, né, essas bandas aí, né, que estão fazendo né, Imagine Dragons, essas bandas aí que eu também gosto, que eu acho muito legal, e essas bandas de Britpop também, que também fundem ali, né, da década de 90, que já fundiam com música eletrônica ali daquela região. Há pretensão de fazer esses trabalhos nessas excursões, assim, mais eletrônicas? Só tem, cara. Agora aconteceu, na verdade já tem uma música dessa, no que a gente já apresentou ela 2 vezes, a gente inclusive tocou no show agora com a Fresno, que chama A Mão. E é um baião industrial, por assim dizer. Legal, cara. É uma música que surgiu com o riff de Diogo. Diogo fez um riff que realmente parece um baião e tudo. E a gente levou bastante tempo para pensar nessa música. Eu tava com muito receio em mexer em coisa que não tinha sido eu que tinha feito, né? Então eu tive um cuidado grande no início para poder terminar a composição da música e tudo. Mas aí, num determinado momento, eu falei: quer saber? Eu vou fazer a música e vou apresentar para ele e espero que ele goste, né? Então, essa música, ela tem uma temática também bastante política, fala sobre o mercado, a mão invisível do mercado e toda essa coisa relacionada à construção e à posse da riqueza, só que ela tem essa pegada de um baião para início dela, e no meio acontece como se fosse o refrão é somente instrumental, e é uma porrada na cabeça, porque é um industrial no caminho do prod, assim. Então a gente pode dizer que a gente conseguiu cruzar o prod com a música pernambucana aqui. E eu gosto bastante dessa música, porque ela é bastante inusitada pelo caminho que ela tomou, e ficou bem interessante. Espero que as pessoas gostem. Não, eu falo muito bem isso, até porque a própria cena pernambucana abraça muito isso, né? Nós tem DJ Dolores, tem um monte de gente que trabalha com música eletrônica aí, que faz um papel muito legal e que dá para fundir com o rock and roll feito aí. É justamente que eu perguntei nessa linha, porque há uma tendência, né? Porque quer queira ou quer não, a música pop, ela se funde com muito de estilo, né? E principalmente o rock nunca foi... Eu não acho que o rock deve ser engessado, deve ser avesso. Eu acho que tudo ajuda, né, cara? Então eu acho que é uma progressão natural pro som que vocês estão fazendo, assim, de misturar esse regional, fazer com essa pitada mais moderna, até porque alavanca ele para outros cantos, né? Leva Total. também essa regionalidade para outros públicos, né, velho? Que é um Eu concordo completamente com o que você falou. Pernambuco tem essa característica de produzir isso. Aqui tem uns caras geniais, de DJ Dolores é um deles, sem dúvida nenhuma, referência grande. E aí a gente acaba fazendo isso, mas o mais legal é que até o momento a gente tem uma característica muito particular, assim. Sim. Eu tenho dificuldade em ver muita semelhança numa coisa que a gente tem feito, embora as referências estejam lá, é claro, e vão estar sempre, e é Claro, necessário claro. que estejam. Mas a forma como a gente tem feito tem sido uma forma bem divertida de fazer. E eu estou bem orgulhoso do caminho que a gente está andando. E que venha o eletrônico, é uma coisa que eu gosto, pessoalmente gosto muito de música eletrônica. De novo, eu falo do Daft Punk, é uma coisa que marcou minha vida de uma forma muito curiosa, porque são os caras que conseguem fazer uma música inteira com uma frase, e você não cansa de ouvir aquela desgraçada lá. Então, essa simplicidade que algumas pessoas conseguem imprimir nos trabalhos é uma coisa que me atrai muito. E tem muito disso em música eletrônica, sabe? As pessoas que procuram... As texturas estão lá, mas a mensagem é simples. Esse tipo de trabalho me interessa. E vamos falar da música bem interessante, cara, mas bem reflexiva e bonita também, que é Silenciosa, que vocês fizeram até uma rádio edit dela, né? Isso. E aí eu queria saber como é que tá a vinculação dela justamente nessas rádios, assim, como se ela tá rodando bem, se foi pensada justamente para esse tipo de meio, né? De divulgação, né? Que é a rádio que ainda se usa ainda, quer queira ou quer não, a gente está aqui para web rádios estão para provar isso aqui. E aí eu queria saber como é que foi a questão de Silenciosa, né? Como é que é trabalhar com baladas e como é soar ainda rock, mesmo fazendo uma balada, né? Soar bem, porque a letra dela é bem bonita mesmo, bem reflexiva. Bacana. Ela veio com essa ideia, não necessariamente de tocar na rádio. Ela foi uma música que surgiu de um diálogo meu comigo mesmo aqui, como se eu estivesse falando com uma outra pessoa, né? É uma música que comporta qualquer relação de duas pessoas, né? E da dificuldade do diálogo, né? De que muito de um relacionamento é construído em cima de um diálogo, e quando esse diálogo falta,
aí a coisa tende a desandar. Então essa música veio dessa forma, a partir desse diálogo, e eu senti a necessidade de aliviar na música para que a letra pudesse conversar mais. Porque às vezes você tem uma música que tem até uma letra interessante, mas que a bicha é tão pesada, ou tão encorpada, que você acaba escondendo a ideia dela, né? E na Silenciosa a gente precisava dar esse espaço. Então a gente conseguiu dar uma aliviada na parte de guitarra, ela entra lá para frente, e tem um violão que vai levando a música nas costas ali, e o baixão que faz um riff bem importante também para manter a tensão do som. Mas a princípio ela não foi pensada para tocar no rádio. Na verdade, quando eu falei, poxa vida, depois que ela estava pronta, eu falei, cara, essa música vai bater no rádio. A gente precisa transformar ela num tamanho que vai caber no rádio, porque senão ela tem 5 minutos e pouco. Aí a gente teve que dar uma editada nela, porque era uma parte do verso que se repetia. Então a gente deu uma encurtadinha nela. E aí ela toca no rádio aqui, ela toca na Frecaneca, que é uma rádio muito bacana que tem aqui em Recife. Pô, legal, acho que Recife cara. tem uma sorte de ter uma rádio pública onde a população pode aplicar um edital e apresentar seu próprio programa lá. Massa, E lá foi um orgulho imenso para a gente estar. E em todas as outras rádios que a gente tocou também, na Brasil Atual, em São Paulo, agora com vocês, eu sou louco por rádio. Eu acho que é a mídia mais fantástica que existe, porque ela te dá a oportunidade de conhecer coisas que você não ia ter a chance, e fugindo da problemática que o algoritmo tem, que é as coisas que você já gosta. Então, o rádio, cara, vai te apresentar, vai estar ouvindo uma música da Sônica, e em seguida vai entrar uma música de um samba de raiz aqui do estado, e outra vai entrar um maracatu, e depois vai entrar um tecnobrega, e você não tem como passar para frente, então você é obrigado a escutar para conhecer, e isso é fundamental, né? Não, e acho que a formação, né, de todos nós ouvintes, começou pela rádio, depois veio pelas fitas gravadas da rádio, então a gente deve muito a isso, né? Então eu acho justamente isso, a rádio é democrática, você está ali escutando, você é obrigado a escutar tudo que ela passa. Eu acho isso fantástico também. Aqui na Bacurau, tem o meu programa, que é o Jurássico, né, que é mais voltado para os metais pesados, só que eu não só rolo isso, né? Eu rolo do grunge, que eu acho que é pesado, até o grind. Aqui eu boto rock and roll clássico, Beatles, que o Get Back, que é tão pesado como qualquer death metal, isso aí na minha leitura. Total. E eu faço essa questão dessa mistura. Mas aqui na Bacurau a gente só rola banda autoral e banda underground. Então a gente é uma rádio que só vive de playlists underground. Então toda hora você vai estar escutando música da Bahia, de Sergipe, do Rio Grande do Sul. Isso é fabuloso. Só banda do underground mesmo. A gente meio que tem essa política aqui. Eu acho que a gente virou esse tipo de rádio. A gente fica muito feliz, cara, de ter também aqui o Sônica rolando aqui, porque, como eu falei, é um trabalho promissor. É um trabalho que sai da zona de conforto. Eu acho que o que eu falo aqui é uma briga que a gente tem como rádio, como tudo, é tirar o público da zona de conforto. A gente não está deixando que o cara deixe de gostar das bandas que ele gosta, mas que ele dê espaço e o mesmo amor que ele dá às bandas que ele gosta, por uma banda que tem influência por uma banda que ele gosta. Então, pô, você gosta do The Strokes, gosta lá de Alceu Valença, pô, porque você não pode gostar do Sônica, que é uma mistura ali dos dois ali. Então, tipo assim, eu fico brigando comigo mesmo nesse negócio. Pô, o cara é fã do Slayer, mas não gosta de uma banda trash que tem aqui no bairro dele que faz a mesma coisa. Então, eu acho que a nossa missão é essa, porque os medalhões eles vão acabar, cara. Alguém vai ter que levar esse legado. Nem que não seja nós, que a gente vai passar para frente, pro legado seguinte, mas que haja essa comunicação e que o fã comece, velho, a ver a mesma paixão que ele vê nas bandas grandes, nas bandas daqui, né, cara? Parar um pouco de olhar lá para frente e olhar mais para cá, olhar para o bairro. Pô, você tem Jaboatão, tem Recife, tem Alto Zé do Pinho, altas cenas massa que tem aí, cara. Então, tipo assim, eu até agradecer aqui a Irã, da Some People Have to Die, que indicou aqui o Sônica pra gente aqui entrevistar, porque eu acho que é essa parceria que tem que ter, velho. O Some People é uma banda de metalcore, já indicou o Sônica, que é uma banda de alternativo, eu já conversei com os Herdeiros, que também é rock, também é alternativo. Então, eu acho muito massa essa diversidade, e para mim, que gosto de consumir, eu acho importante conhecer, e eu acho massa apresentar também. Então, quem for ver essa entrevista, quem estiver vendo aí, vai sacar uma banda muito legal.
Uma banda muito interessante, que tem uma proposta muito massa. Até fiquei muito bestificado com a música que eu ouvi, porque realmente me lembrou muito o Jorge Cabeleira, que tem essa mesma proposta do regional com rock and roll. A gente até conversou aqui com ele, né? Ele tá morando fora do Brasil agora. E foi um papo muito interessante a respeito disso. Os caras são geniais, pô. Aquilo ali... Cara, poxa... Toca genial. Muito. Toca demais, ele é um mega músico. A banda é sensacional, os discos são excelentes e ele tem uma característica que eu não tenho, que é, além de tocar brilhantemente guitarra, ele carrega um blues muito grande dentro de si. Então, é muito notório o passo do blues dentro da música da Jorge Cabeleira, e que quando eu comecei a botar para fora o que eu estava fazendo, eu não tive essa preocupação da comparação com a Jorge Cabeleira, embora para a gente seja uma honra gigante, porque é uma banda sensacional, mas a gente não caminha exatamente dentro daquele riscado que eles fazem, que ele faz tão brilhantemente. Se eu fosse tentar fazer alguma coisa daquele tipo, ia ficar uma imitação barata. Então, eu nem me preocupei com essa questão. Para mim, é mais uma referência fundamental para o som da gente, por conta da pegada que eles têm e tudo, mas a gente tem um caminho da gente que é tão legal quanto. Pô, Rafael, eu queria saber, cara, como é que tá aí agora, pós-pandemia, os locais para uma banda como a Sônica tocar, e como é que tá a questão de festivais, de show, o que é que a banda tá aprontando aí, ou vai aprontar daqui para frente, depois dessa pseudo-normalidade, que a gente sabe que ainda não acabou totalmente, mas pelo menos tá mais a menos. Então, como é que tá essa questão aí do show da Sônica e dos espaços para tocar aí, né? Recife, por incrível que pareça, apesar de ser um celeiro de produção muito grande, é um lugar que carece demais de espaço para tocar, né? A gente tem uma cultura de música cover aqui muito forte em bar, em pub, e isso acaba que limita um pouco o espaço do autoral. Eu não sei exatamente por qual razão, mas a gente também deu a sorte de começar agora a ter uma nova cena aqui. Então surgiram outras bandas que também estavam com esse mesmo anseio de, se não tem cena, vamos fazer a cena, se não tem espaço, vamos nós criar o espaço aqui. E aí começou esse movimento com outras bandas daqui, como a Surte, como a Lady Newton, como a Boa Vista Hard Club, com a Dead Queen, outras bandas que estão surgindo mais ou menos no mesmo tempo que a gente. Eu sou um pouco mais antiga, porque começaram antes da pandemia e tal. E aí começou a ter esse movimentozinho, e aí começou a pintar lugar para tocar. Então as casas começaram a perceber que esse movimento autoral de banda independente aqui estava vivo de novo, né? Porque depois do surgimento do Mangue Beat, como você falou, teve um hiato, veio os anos 2000, teve um pessoal do indie pernambucano aqui, uns caras brilhantes, a Volver, a Vamos, então bandas muito bacanas que surgiram, mas que tiveram que ir embora daqui. A própria Mombojó, que ainda é filhote do Mundo Livre ali, ou do Mangue Beat, que é contemporâneo deles, mas muito mais novos e tudo, mas tiveram que ir embora do Recife, né? Então o Recife ficou meio sem espaço dentro da própria cidade, e a gente está tentando fazer isso a gente mesmo, né? E aí tem algumas vantagens de fazer isso, é porque a cena começa a ter vida própria, né? Mas não é fácil, não, mas também não conheço nada fácil que vale a pena, não. Bem, galerinha do Jurássico Bacurau, com esse papo aqui tão legal, vamos conhecer um pouco do som da Sônica aí, vamos ver e ouvir, né, o clipe aí da Contradição, música que está no álbum aí da Sônica. Então, Jurássico Bacurau, Contradição com Sônica, pau na máquina, galera. Contradição, essa ilusão é corrida, festa, farra e pão. Só angústia por dentro escondida, a pressão do tempo do novo é algo que vem e consome a vida. Preso ao compromisso, contexto descendo um fundo, turbilhão deu partida. Livre sem direção, a mente descobre o motivo, alucina. Acendendo, arrebenta a prisão. Ladeira de homem, ladeira de Olinda, livre sem direção. A mente descobre o motivo, alucina. Acendendo, arrebenta a prisão.
de Olinda. Mar de gente com alma pra cima, plena construção. Todos os princípios em linha, olhando pro espaço sem qualquer razão. A grande alegria termina, assaltando o riso interno que sobra além do que a alma ilumina. Livre sem direção, a mente descobre o motivo, alucina. Acendendo, arrebenta a prisão. Ladeira de ontem, ladeira de Olinda. Livre sem direção, a mente descobre o motivo, alucina. Acendendo, arrebenta a prisão. Ladeira de ontem, ladeira de Olinda. Bem, galerinha do Jurássico Bacurau, voltamos aí com isso aí, foi o clipe de Contradição aí, música do álbum anônimo da Sônica, banda que tem aqui Rafael, que tá aqui comigo conversando. E aí eu queria falar, bicho, sobre o conceito, velho, do gráfico ali da capa, feito ali pelo Márcio Almeida. Eu queria saber como é que vocês chegaram, né, à escolha dele, e como é que vocês viram que a arte gráfica dele conversava com a música de vocês, e como é que Márcio Almeida, se ele escutou a música e imaginou aquilo, como é que, ou você já tinha a imagem, você vai casar com isso, como é que foi feita toda essa concepção da construção da parte gráfica, que eu achei muito bonita pra caramba, cara. Legal, legal. Cara, aquilo ali, a capa do disco, é uma obra física que existe na Usina de Arte Santa Terezinha. Aquilo ali são muros, é que você tá pegando aquela foto, é totalmente de cima, então você só vê os traçados. Mas aquilo são muros de 2 metros de altura. Nossa. É um eremitério que é como se fosse como é que chama aquilo lá? Um labirinto. E dentro daquele eremitério, o Sol passa numa data específica, passa numa posição todo aquele dia certo do ano lá, do solstício de verão, ele passa e deixa uma marca ali no chão. E é uma obra viva, né? Porque as plantas sobem nele, morrem e deixam de estar naquela posição, enfim. Eu já conhecia o trabalho de Márcio há muito tempo, e essa obra é uma coisa muito impactante quando você vê. E aí eu falei muito sobre essa obra para ele e tudo, eu achava muito bonito, e ele me mandou uma foto dessa obra, que era justamente essa foto de cima. Eu falei, cara, isso aqui é a capa do disco. Isso é a capa do disco, porque essa é a coisa mais linda do mundo e tal, não sei o quê. E aí, a partir daí, eu mergulhei nos outros trabalhos, e aí o que foi a parte interessante é que a gente foi descobrindo peças que ele tinha que falavam sobre as músicas que eu escrevi e que foram acontecendo em paralelo, né? Então, a Nem Eu Nem Você, que a capa do single são 2 cadeiras de frente uma para outra, com um muro no meio, que é uma cadeira que não serve nem para mim nem para você. E que era justamente essa problemática da comunicação, trazia uma forma sólida de você mostrar isso, né? E aí, pronto, foi esse mergulho dentro do portfólio dele,
que foi sendo resgatado para compor com as obras, né? E foi por aí, não houve, na verdade, não houve nada de demandado para que ele construísse, foi tudo dentro do acervo que ele já tinha. Obras de momentos diferentes, mas que tinham uma conexão maluca com as músicas. Né? Não, e ele assim, escutou assim alguma música, tal, ele viu algum diálogo ali, alguma aproximação, dizer, pô, até que realmente fala. Viu, cara. Pô, que Viu massa. sim. Eu mandei as músicas em pré-produção para ele, algumas delas, ele Uhum. escutou, e aí, pô, falou das músicas, o que é que ele sentia e tal. E aí, Pô, que depois, quando a massa, gente cara. foi cavando as obras, eu falei, isso aqui, ó, parece a música tal. Aí ele, pô, realmente, tá. E aí, daí surgiu essa sinergia toda. E a intenção é manter o Márcio no próximo trabalho, ou vai querer mudar, ou tem alguma concepção nova ali já? Sei que você não pode adiantar, mas o que é que já tem ali nessa parte gráfica? A vontade é sempre imensa, porque a obra dele, eu recomendo muito que as pessoas vejam. É uma obra extremamente rica, que vai da pintura às instalações físicas. Então, é uma coisa que tem tanto material para você nadar ali no meio que a vontade é grande. Mas a concepção do próximo álbum ela começou a acontecer. E, curiosamente, essa semana eu comecei a ter umas visões já de mais ou menos o que é que deve ser. Tem uma música já que está pronta também, que tem uma temática um pouco diferente, que então talvez seja o gancho para o disco, né? Porque eu gosto da ideia de ter um disco que conversa, né? Não precisa necessariamente ser uma ópera rock que tem uma história linear, mas um disco que fale, que as faixas conversem entre si, que foi o que aconteceu agora. Então essa ideia está mais ou menos se formando agora, e aí o que vem por aí eu ainda não sei dizer não. Pô, que massa. Em relação ao clipe de Contradição, cara, como é que escolheram a locação, como é que foi feito, a questão das imagens, a questão do roteiro? Fala um pouquinho desse clipe aí, cara. Então, esse clipe, ele sai de uma reunião minha com o Diogo e com o Márcio, a gente falando aqui sobre a contradição, de como vamos fazer um clipe para a contradição, vamos fazer, não vamos. E aí a ideia que surgiu foi fazer um clipe não de carnaval, porque é uma música que fala sobre carnaval, contradição do carnaval, só que uma das contradições do carnaval são as pessoas que não são do carnaval e quando chegam no carnaval se transformam em coisa completamente maluca. Né? Então as imagens são imagens do cotidiano, mas que estão no compasso ali da batida da música, e aí cria aquela coisa nervosa, aquela ideia de repetição de volta, que foi feita em cima de imagens não de carnaval. Né? Então a ideia surgiu aqui, dialogando com o Márcio, com o Diogo. O Diogo foi muito importante na criação dessa ideia aí. E aí Ricardo Giordani, que foi quem editou o clipe em São Paulo, também deu uma pincelada show de bola, assim. Ele que captou as imagens, falou, então vamos por aqui. E capitaneou o projeto lá e ficou esse clipe aí. E algumas delas a gente capturou aqui em Olinda, que foi para dar aquele desfecho, né? Que a música sai. A música Sim. fala sobre essa maluquice que é o carnaval, né? De você ter pessoas muito diferentes ali que estão descendo uma linha daquela de. Para quem está acostumado com o carnaval de Olinda, sabe que é uma multidão indo e voltando num caminho só. E que cada pessoinha daquela, ou seja, cada cabecinha daquela fila imensa é uma realidade que está ali completamente diferente da frente e da de trás. E só que acontecem coisas dentro de um carnaval que às vezes viram completamente a vida de uma pessoa, como encontrar um amor ou você encontrar um desgosto do amor ali e tal, você encontrar na esquina daquela coisa que não era para você ter visto, né? E aí a música cai nesse desfecho, que foi também uma coisa que me aconteceu num carnaval desse aí e tal. Eu desci ali no Largo do Amparo para ir embora do carnaval e acabei ali na Igreja do Carmo, que tinha o último show, um palco ali e tal, e eu olhei para cima do morro da igreja ali, que é uma coisa belíssima, né? Sim. E cheio de gente ali, e aí eu me coloquei naquela posição de que imagine você estar ali em cima do morro ali, né? E ver uma pessoa passar embaixo, e aquela pessoa ali é a tua virada de caminho, né? Muda a tua história de vida ali, você pode se apaixonar ou seja lá o que for. E em relação a outro clipe e música de trabalho, ainda tem mais alguma coisa desse disco do Sônica para sair em videoclipe? Ou já vai ser singles e clipes do próximo lançamento? Como é que vocês estão vendo essa A questão? gente não conseguiu fazer outros clipes.
porque realmente faltou tempo e faltou grana para fazer outros clipes, né? Então a gente priorizou trabalhar em cima da promoção do disco e para cair na estrada, né? Agora, a ideia, ainda há uma ideia para um clipe desse disco, que a gente talvez consiga realizar, mas o foco começa a ser trabalhar esse disco na estrada e compor o segundo disco, né? Já poderia dizer que está mais ou menos na metade da composição do próximo disco já. E o foco está mais ou menos por esse caminho. Mas eu queria fazer muito o clipe de Neon em Você, que é uma coisa, que é uma ideia que já está pronta, mas que não está sendo muito fácil de executar. E agora eu queria saber os planos agora futuros agora da Sônica, quais são aí de a priori aí. A gente vai fazer um show agora dia 3 de setembro, aqui no Recife, no The Queen, junto com as bandas Dose de Romeu e o Bully, bandas bem bacanas aqui no Recife. A Dose de Romeu tá soltando um disco agora, e a gente vai estar junto com eles lá. O Bully é uma banda bastante legal aqui, que faz um indie pop com... Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir. É bem legal. Eles trazem uma sonoridade dos anos 80 e dão uma mexida com esse pop novo pernambucano que está rolando aqui. É bem legal o som deles. E aí a gente vai fazer esse show com eles, e a ideia é fazer João Pessoa e Maceió também logo em seguida, para dar uma mostrada no trabalho para o pessoal daqui da região, né? É uma coisa que eu tenho muita intenção de fazer, é andar com a Sônica aqui pelo Nordeste, porque, especialmente para quem é pernambucano, né, aqui Paraíba e Alagoas e Pernambuco, sim, na minha concepção, nós somos o mesmo povo, com o mesmo hábito, o mesmo costume. Então eu tenho que, por uma questão de honra, de andar com essa banda por lá, porque são nossas raízes, né? Nossas raízes pernambucanas são raízes paraibanas, são raízes alagoanas também. Então, acho que a gente tem que passar por lá. Está nos planos de curto prazo. E de médio e longo prazo, estamos aí para finalizar esse próximo disco, terminar de compor as faixas, aí começar a pré-produção. E é por aí. Não dá para parar, não, porque a cabeça não deixa. Pô, que massa. Então, bem, galerinha do Jurássico Bacurau, isso aqui foi mais um papo maravilhoso que eu tive aí com o Rafael, da Sônica, banda de alternative rock, regional, blues, stone, que você quiser pensar. Então, se você está curioso, ver se eu acertei tudo que eu falei e mais um pouco, escuta o trabalho dos caras, que é altamente recomendável para você que é fã de indie, de rock alternativo, de rock de garagem, mas também curte ali um Alceu Valença, um Ave Sangria, um Jorge Cabeleira. Então, você vai escutar tudo isso no som da Sônica, que é um trabalho muito bem feito, autoral. São 8 canções ali que você vai encontrar no YouTube dos caras. Maravilhosa. Então saia da zona de conforto e conheça uma banda nova, divulgue, vá ao show, né? Compre o ingresso, compre a camisa dos caras, o merchandising dos caras, que eu acho que é importante para que continue. Eu acho que músicas como bandas como a Sônica devem continuar fazendo esse trabalho, e só depende de você que é fã e público ouvinte. E, Rafael, cara, agradeço do fundo do coração aí você ter aceitado nosso convite aqui do Jurássico Bacurau. Agradeço aí também ao Irã, da Some People Have to Die, por ter indicado aí, pessoal, nossos parceiros aí de Jaboatão, que sempre indicam grandes bandas para cá, para a gente conversar e conhecer mais uma banda aí da cena aí metropolitana do Recife. Eu fico muito feliz. Desejo aí a você, meu irmão, sua família, seu filhinho aí, todos da banda também, muito sucesso na empreitada. Diga aí que eu já sou fã. E vou abrir a palavra aí para você, para suas considerações finais, e obrigado mesmo, do fundo do coração, cara. Pô, obrigado a gente, muito obrigado pessoalmente, uma honra imensa falar com você, uma conversa excelente, muito legal, muito enriquecedora, deu para aprender um bocado de coisa aqui. E agradecer a todo mundo que vai ouvir, que está ouvindo a gente aí nesse momento, você que está ouvindo a transmissão. É isso, apoie as bandas locais, compre o merchandise, vá no show das bandas que você curte, que sejam locais, porque a criação de cultura ela acontece localmente. A gente precisa lembrar de que para ser mundial você precisa falar do seu quintal. Então, estamos aí. Mais uma vez, muito obrigado. Dia 3 tem show aqui no Recife. Quem estiver por aqui, vamos colar. Vai ser um prazer tocar para vocês e bater papo depois do show. E é isso aí. Um abração. Muito obrigado.
Desculpa, o disco está em todas as plataformas, na Spotify, no Deezer, na Apple, em todas elas. Pô, bem, galerinha do Jurássico Bacurau, isso aí foi mais um Jurássico Bacurau entrevista. E fiquem agora aí com o som da Sônica aí pra gente encerrar esse papo. E valeu a todo mundo e até mais, Headbangers. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Muito obrigado.